Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e amigos. Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando de uma forma transbordante. Que Deus esteja aí te abraçando, cuidando de ti, fazendo uma obra magnífica na sua vida e na vida dos seus. Estamos vivendo momentos dificílimos, né? Momentos muito difíceis. E que nós venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar aí sendo alvos do milagre de Deus, que sejamos aí vitoriosos diante de qualquer circunstâncias. Nós sabemos que as lutas elas têm vindo sobre nós, mas que Papai do Céu esteja nos ajudando aí, que venhamos romper, que venhamos estar ultrapassando as dificuldades. Que Ele venha segurar na minha mão e na tua mão, que nós possamos estar aí louvando, engrandecendo o seu nome. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí com seu milagre nos assistindo. Que Deus esteja aí com as suas mãos potentes nos curando, lavando, remindo e transformando. Amém? Nós glorificamos o nome do Senhor. Nós magnificamos, nós exaltamos. Nós clamamos a Deus que esteja conosco nessa manhã, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu quero orar nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é mais um dia, é mais um momento, ó Pai, que nós temos, ó Pai, de estarmos, ó Pai, engrandecendo o Teu nome. É mais um momento, ó Pai, que nós temos, ó Pai, para estar colocando, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, as aflições do dia a dia, Pai, os momentos difíceis, ó Pai, que temos passado, Pai, e só eu e o Senhor, só nós, cada um de nós, pessoa una, Pai, que tem, Senhor Deus, enfrentado os problemas, só nós sabemos, e o Senhor, ó Deus, é quem contempla os nossos corações. E nós, ó Deus, nesta manhã, ó Pai, nós colocando nossos anseios, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, muitas frustrações, ó Pai, que tem nos acometido, ó Pai, porque muitas vezes, ó Pai, as pessoas que são vitoriosas, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que são mais abastadas, Pai, elas podem até, Senhor Deus, dar aí a fórmula, Pai, de como, Senhor Deus, crescer, de como vencer, mas nós sabemos que não é todo mundo, ó Pai, que tem a mesma sorte, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, de 1000 pessoas, ó Pai, que faz aí um exame, Senhor Deus, para jogar futebol, 2, 3, ó Pai, que passa no teste. Assim, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que quantas pessoas, ó Pai, prestam, Pai, um concurso público, ó Pai, talvez 3.000, 4.000, 5.000 pessoas para 2, 3 vagas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não dá, Senhor Deus, para todas passarem, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem assistido, ó Pai, a todos, ó Pai, o Senhor tem, Senhor Deus, contemplado a todos, ó Pai, e no Senhor, ó Pai, nós temos a nossa vitória, porque o Senhor já cravou a nossa vitória, Pai, ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo se entregou por nós, quando Ele morreu pelos nossos pecados. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pelas pisaduras, ó Pai, do nosso mestre, nós fomos sarados, ó Pai. Ele derramou o seu sangue puro e carmesim, Senhor Deus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Pai. Fortalece, Senhor Deus, ao teu filho, fortalece a tua filha, Pai, nessa manhã, Senhor Deus, esteja dando as mãos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a baixa estima, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que os desalento, ó Pai, a falta de consolo, ó Pai, a tristeza, Senhor Deus, não venha derrotar e nem derrubar e nem matar esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que sofre, mas que, aleluia, o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, assistir os corações lutados, ó Pai, que o Senhor seja, Senhor Deus, a força, Senhor Deus, desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que sofre. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós assim, Senhor Deus, colocamos, ó Pai, a nossa vida no Senhor. Venha, Senhor Deus, com a tua grandeza, Pai, venha, Senhor Deus, com os atos
braços de tua misericórdia, venha com a tua bondade, Pai, estenda as mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, com o seu sobrenatural, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, fazendo muito mais, ó Deus, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que o teu grande amor e o teu poder, Pai, que a unção do Senhor esteja sobre o meu irmão e a minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí também a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, que nós possamos aí estar recebendo o melhor de Deus, que nós possamos aí estar sendo operosos nas mãos do nosso amado Senhor e Mestre Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Hoje eu quero trazer um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28, para nós estarmos meditando aí sobre esta palavra. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 28. Diz assim: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas e baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Versículo 5. Por isso o Senhor, seu Deus, entregou na mão dos reis sírios, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, e que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Ramalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor seu Deus, o Deus de seus pais. E Zicri, homem valente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, e Aziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grandes despojos, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhes disse: eis que, irando o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a voz dos filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós.
Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, e Berequias, filho de Mesalimote, Geisiquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nosso pecado e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e os despojos diante dos príncipes de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tornaram os cativos e vestiram dos despojos a todos que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram. E a todos que estavam fracos levantaram sobre o jumento e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiros. Também os filisteus deram sobre a cidade da Campina e do sul e de Judá, e tornaram a Bet-Semes e a Aijalon e Gederote e a Socó, e os lugares das jurisdição, e Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzon, e lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este houve, aleluia, desenfreadamente em Judá, havendo prevaricar grandemente contra o Senhor. E veio ele a Tiglade-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que estes o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e fez pedaços dos utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade, aleluia, de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros conforme os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém?
Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao amado irmão Heleno, seja bem-vindo, que Deus esteja o abençoando a cada irmão nessa manhã, a cada irmã que estão conosco aí na live, em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, a gente olha aqui toda a situação de Acais, tudo que ele tem feito diante do Senhor, e a gente vê o sofrimento daquele que desvia do caminho do Senhor, o sofrimento daquele que se ausenta da presença do glorioso Deus de Israel. E aqui está dizendo que ele começou a reinar com 20 anos de idade, começou a reinar, aleluia, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, nem diante de Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagem de fundição e Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo conforme a abominação dos gentios, que o Senhor tinha os expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor Deus de Israel o entregou nas mãos do rei dos sírios, e os quais o feriram e levaram dele em cativeiro grande multidão de presos. Num só dia, dentro da cidade, morreram 120 mil homens por causa do pecado de Acais. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando a situação, amados irmãos, ela se encontra difícil diante da minha vida, diante da tua vida, o caminho não é você pegar um atalho. A direção que você deve tomar não é buscar subterfúgio. O Senhor, Ele chama cada um de nós em sacrifício. Ele chama cada um de nós em arrependimento. Quantas situações, amados irmãos, tem desgraçado o homem de Deus e a mulher de Deus, porque esse coloca o orgulho no seu coração, ele acha que é mais do que o seu Deus, ele acha que é mais do que o seu pai, a sua mãe, ele acha que é mais do que o seu amigo, a sua amiga. E quanta situação tem acontecido, amados irmãos, com essas pessoas que se acham as tais. Quantas situações, amados irmãos, eu já vi aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, que aqueles garotos novos, né, aqueles garotos fortes e bonitos, aqueles garotos, depois que colocavam a mão num revólver, numa pistola, eles se achavam imparável, indomável. E quantos deles desceram à sepultura por causa de uma situação que exacerbava, passava dos limites. E o Senhor, Ele está falando conosco nesta manhã para que você venhamos, que nós venhamos voltar à sua presença, quebrantar os nossos corações, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo olhar onde nós temos errado, para que nós venhamos trazer conserto à nossa casa, trazer conserto à presença do Senhor Jesus Cristo. O garoto, ele começou a reinar com 20 anos de idade, preste atenção, em 16 anos ele reinou em Jerusalém. Preste bem atenção, o que o Senhor, ele quer fazer na minha vida. Quando fala reinar, ele está tomando todo o poder abaixo de Deus, todo o poder está sobre as mãos dele. Ele poderia estar buscando o seu Deus, ele poderia estar colocando o seu coração em Deus. Amados irmãos, ele fez o que é errado e ele queria galgar coisas valorosas, coisas certas para a vida dele. Ele queria gozar das benesses de Deus fazendo coisas erradas.
A palavra do Senhor diz que até os seus filhos ele passou pelo fogo. Diz aí a palavra do Senhor, amados irmãos, que ele fez o que era mal, ele não andou no caminho reto, ele não andou no caminho do Senhor, como Davi, seu pai. Antes ele andou nos caminhos dos reis de Israel, aqueles reis que faziam coisas horrendas diante do Senhor. E além disso fez imagem de fundição e balaíns, coisas que o Senhor ordenou que aqueles que quisessem andar na sagrada palavra não fizessem, aqueles que quisessem verdadeiramente ouvir a sua voz, não fizessem tal coisa para a vida dele. Nós precisamos, amados irmãos, ouvir a voz do Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida, aleluia, diante do glorioso Deus de Israel. O Senhor, ele traz uma palavra que está em Êxodo, capítulo 20, ele diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Assim diz a palavra do Senhor. Não farás imagem de escultura, o Senhor está dizendo. Ele está dizendo para não encurvar diante delas. Ele está dizendo no versículo 5 aí: porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós precisamos então, amados irmãos, olhar e colocar os nossos corações em Deus, porque somente Ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele pode vir ao meu socorro, ao teu socorro. Diz que Ele fez todas essas imagens. Ele fez imagem de fundição e balaíns. Diz também que queimou o incenso no vale do filho de Hinnom e queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele não observou a lei do Senhor, ele não observou aquilo que Deus queria para a vida dele e para todo Israel. Diz que aí no versículo 4, que também sacrificou e queimou incenso nos altos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Em outros textos está escrito frondosa, aqui está escrito verde. Diz aí no versículo 5, por isso o Senhor, o Deus de Israel, entregou na mão dos reis sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande, aleluia, multidão de presos. Assim diz a palavra do Senhor, que trouxeram de Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Ramalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos os homens valentes, porquanto deixaram o Senhor, o Deus de seus pais. Quantos, amados irmãos, estão morrendo na data desse dia? Quantos estão aí sendo destruídos por não ouvir aquilo que Deus tem para a vida deles? A palavra do Senhor, amados irmãos, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela penetra as juntas, ela discerne as intenções do coração.
Nós precisamos entender, amado irmão, amada irmã, que o Senhor, Ele entregou, Ele trouxe o seu Filho do céu. O seu Filho ele já estava preparado desde a fundação do mundo, mas ainda assim o Espírito do Senhor, através dos profetas, através, amados irmãos, dos homens e das mulheres de Deus, eles vinham a todo tempo, conforme tem vindo a todo tempo, estar aí falando conosco a cada momento, a cada dia, a cada instante, porque quando, amados irmãos, conforme diz aí, tem a nossa mente, ela é muito curta, nós lembramos das beneficências assim, muito pouco, mas a revelação do Senhor está, aleluia, na boca dos remanescentes, dos arautos, do grande Deus de Israel a cada dia, assim conforme essa palavra tem dito hoje. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, e quem não crê já está condenado, já estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados, amados irmãos. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na tua vida. Nós precisamos nos entregar a Ele, nós precisamos mover, amados irmãos, aleluia, segundo o agir do nosso Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar ali firmes no só propósito. Diz aí em Romanos capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes, aleluia, de Jesus Cristo, aleluia, todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos os vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em primeiro no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós. Está escrito, pedindo sempre em minhas orações, em algum tempo, pela vontade de Deus, que se faça e ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim que sejais confortado. Diz aí, isto para juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim, aleluia, como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tem sido impedido, para que também ter, aleluia, em vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto sábios como ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. A vós que estáis em Roma, porque não envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e depois também o grego, porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade entre justiça, porquanto o que é de Deus se pode conhecer neles, se manifesta,
porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem claramente e veem pelas coisas que estão criadas, pelas quais eles ficam inexcusáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graça antes em seus discursos, desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem os seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis, nos contratos sem afeições naturais, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os tais que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Preste bem atenção que o Senhor está falando conosco. Num só dia morreram 120 mil homens. 120 mil homens. Por causa de quê? Por causa da torpeza, da falta de caráter. Porque morreram, porque abandonaram a Deus. Diz a palavra no versículo 18: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Está dizendo em Romanos capítulo 1, versículo 31 e 32, nécios, infiéis, nos contratos sem afeições natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os tais que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que fazem. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós estamos andando na contramão deste mundo. Nós precisamos entender que Deus, Ele está trazendo a minha, a tua pessoa, para que nós venhamos velar pela sua palavra, para que sua palavra venha se cumprir. E num dado momento da história, num dado momento, amados irmãos, você vai colocar a sua vida em risco por causa dessa palavra, mas você não pode retroceder. Diz o Senhor que será pai contra filho, mãe contra as filhas. E a situação vai ficar verdadeiramente horrível. Por causa de quê, amados irmãos? Você tem ensinado o teu filho no caminho da verdade, mas o teu filho se prostitui, o teu filho bebe, o teu filho consome drogas. E o que vai acontecer, amados irmãos? A palavra, ela está dizendo, é pai contra filho, é mãe contra as filhas. A situação
ficará verdadeiramente difícil, amados irmãos, porque há uma separação. Nós não podemos, em nome de Jesus Cristo, consentir essas coisas dentro do território sagrado. Aqui dentro do território sagrado, diz o Senhor, que ele andou e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porquanto o Senhor o entregou à desgraça, porque ele fez os seus próprios filhos passar pelo fogo. Ele queimou incenso no vale do filho de Inom. Imagina, ele fez para si mais de esculturas. Hoje em dia, amados irmãos, é o que mais tem no nosso Brasil. Vai e se coloca como oposição à tua casa queimada. Se coloca em oposição a essa desgraça, todas essas coisas que têm acontecido. Nós temos aí risco de morte. Nós não podemos falar das desgraças que têm acontecido, das desgraças que estão acontecendo, que está escrito nas Sagradas Escrituras, para que nós venhamos andar em novidade de vida diante do Senhor Deus de Israel. A situação está cada vez mais difícil, amados irmãos. As leis estão aí proibindo o povo de Deus a pregar, ou as leis estão aí mudando as letras que estão aí nas Sagradas Escrituras. Eles querem escrever uma Bíblia ao seu bel prazer, que pode ter 2, 3 mulheres, que pode ter mais, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode casar com a filha, que pode casar com o pai, que pode viver em incesto, que pode homem contra homem, mulher com mulher. Eles querem uma bagunça generalizada. Isso aí é uma grande Sodoma e Gomorra. Isso aí é uma Babilônia que tem acontecido muitas vezes. Se nós não vigiarmos, amados irmãos, isso acaba acontecendo dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Nós precisamos orar, nós precisamos consagrar a nossa casa, nós precisamos consagrar os nossos filhos. Nós temos que clamar ao Senhor, porque o Senhor, ele virá com juízo. Está escrito na palavra do nosso amado Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender que as decisões, amados irmãos, que nós devemos tomar, amados irmãos, é para ontem. Não é para hoje, não é para agora, é para ontem. Diz a palavra do Senhor aí, conforme nós estávamos mencionando em João. E ele fala aí no seu versículo 19, amados irmãos. João capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, eu vou ler o 18 para a gente ter entendimento. O 19, ele diz assim, conforme nós já mencionamos, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No versículo 19 ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio a este mundo. Ele está falando que Jesus veio a este mundo. E os homens amaram mais as trevas. Ele está falando que amaram mais a Satanás do que a luz, do que Jesus. Porque as suas obras eram más. Porque as obras dos homens são obras más. Diz aí no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer uma obra magnífica na minha vida e na tua vida. Depois aí no versículo 23, amados irmãos, de 2 Crônicas, capítulo 28, ele faz dessa maneira. Olha bem o que está fazendo agora Acais. Olha o que ele faz dentro da casa do Senhor. Ele olha para o povo assírio que está ali prosperando, e ele, vendo essa situação toda, ele vai e comete mais insanidade ainda perante o Senhor. Diz aí, aleluia, que no versículo 23, ou vamos no versículo 22, 21, para a gente completar o texto e ficar bem explicadinho. Porque Acais tomou despojo da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou.
porque ele não buscou ajuda em Deus, que podia socorrê-lo. No versículo 22, e ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína. Olha o que está dizendo. Porém, eles foram a sua ruína. E não somente a sua ruína, mas a ruína de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa do seu Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor seu Deus e o Deus de seus pais. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, as situações elas têm aparecido diante da minha vida, diante da tua vida, conforme tem aparecido diante do rei Acaz. Por que, pastor Carlos, que o senhor está dizendo isso? Amados irmãos, isso não é o que acontece somente com o rei Acaz. Isso não aconteceu somente com o rei Acaz, isso tem acontecido todos os dias na nossa vida. Nós estamos prestes aí a estarmos escolhendo um novo presidente. E ele está aí tomando banho de pipoca. E aí? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando, amados irmãos? Ele está falando assim: buscai o Senhor seu Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Romanos, que nós lemos aí, Romanos capítulo 1, versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente aqueles que fazem essas coisas, mas também aqueles que consentem os que fazem. Se você consente também, você faz parte, está dizendo o Senhor. Nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é santo. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que habita nos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, nós precisamos ver o que Acaz fez, e muitas vezes nós temos feito diante do nosso Deus. Está dizendo que ele fez seus filhos passar pelo fogo. Quantos de nós tem feito os nossos filhos passarem pelo fogo da mesma maneira? É mini saia, é criança dançando na boquinha da garrafa. É quantas situações têm acontecido que nós temos feito com os nossos filhos passarem pelas situações difíceis, e eles vão acostumando, e a gente vai achando graça, a gente vai dando risada, e isso tem acontecido dentro da nossa própria casa. E nós não temos apercebidos de tais situações. O inimigo, ele é astuto, ele entra quando você nem imagina, ele entra sorrateiramente. Nós precisamos entender, nós precisamos estar aí ligados com as coisas do céu. Diz que
Acais agora ele estava sacrificando ao mundo. Quantas vezes, amados irmãos, nós sacrificamos os nossos próprios corpos diante do mundo? E o Senhor está falando: olha, tenha pudor. Olha, esse corpo teu é corpo do teu marido. Esse corpo teu marido é corpo da tua esposa. Pois diz o apóstolo Paulo que o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Diz que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas o marido. Está escrito na palavra do Senhor. Nós precisamos entender. Nós precisamos dar honra e glória ao nosso Deus. Mas antes, nós fazemos e nós cuidamos de cada um de nós ao nosso bel prazer. Diz que agora, amados irmãos, ele entra dentro da casa do Senhor, ele quebra tudo, ele destrói tudo que está dentro da casa do Senhor, porque ele não tem sido ouvido pelo Senhor Deus de Israel, porque ele tem feito tudo errado. Bom dia, a nossa irmã Mari, seja bem-vinda nesse dia no nosso meio, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja te abençoando. Então, meu amado irmão, ele entra dentro da casa do Senhor, ele quebra tudo. E quantas vezes o Senhor tem falado comigo, tem falado contigo que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos, mas a casa de Deus. O templo do Senhor agora é o meu peito, é o meu coração, sou eu. Eu sou o tabernáculo do Deus Altíssimo. O Senhor, ele habita aqui conforme nós estamos falando há tempos, diz a palavra do Senhor. Aqui, aleluia, glórias a Deus. Em Apocalipse, eu vou abrir aqui em Apocalipse, capítulo 3, 20 de Apocalipse, para que você tenha ideia do que o Senhor está falando a respeito de templo. Para que você venha entender aquilo que Deus está falando comigo e contigo. Nós precisamos crer, nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não está falando da porta da casa, ele está falando da porta do coração. Ele quer fazer morada. Agora, diz a palavra que ele entra dentro da casa do Senhor, ele quebra tudo. Ele fala: esse meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele não está servindo para nada. Antes, os deuses dos reis da Síria é que é forte. É ele que pode fazer todas as coisas. Está aí a palavra do Senhor. Diz aí: e ajuntou a casa, os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha o que ele está dizendo: e ajuntou os utensílios da casa de Deus, tudo aquilo que ele tinha recebido, todo o passado glorioso que Deus tinha colocado dentro do seu coração, na sua mente, na vida dos profetas. Ele juntou aquilo tudo e ele fez em pedaços, ele destruiu tudo. Quantas vezes, amados irmãos, por causa de um desespero, quantas vezes por causa de uma situação que nós estamos passando, nós juntamos toda a nossa história e nós jogamos pela janela. Deixa eu jogar as roupas do meu marido pela janela, deixa eu meter um pontapé aí na minha esposa, mandar ela embora para a casa da mãe dela. A gente coloca fogo na casa, a gente coloca fogo no carro, a gente quebra tudo, destrói tudo. Por causa que a gente não tem uma cabeça que coloca diante do Senhor de joelhos, fala: eu preciso estar diante do meu Deus de joelhos.
E quando nós nos colocamos, nós não temos paciência para estar ouvindo a voz de Deus. Porque nós queremos, como se fosse um fast food, a gente parar ali no McDonald's, a gente paga numa portaria ali, na outra a gente já sai com o produto na mão. Nós precisamos entender, amados irmãos, que às vezes as coisas que Deus coloca na minha vida e na tua vida, elas são demoradas. É como um cacho de banana. A gente olha o cacho de banana no pé, ele sai ali. A gente olha, o cacho de banana está ficando bonito, mas a gente precisa dar tempo ao tempo para que nós venhamos comer as bananas daquele pé de bananeira. Se não for assim, amados irmãos, nós não teremos vitória. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter esperança, nós precisamos ter paciência. Mas enquanto nós temos paciência, nós temos esperança, em vez de nós estarmos orando, nós estamos sacrificando diante do mundo, amados irmãos, nas nossas aflições, nos nossos vales, nas situações difíceis que nós temos passado, em vez de nós juntarmos a nossa história e receber do Senhor, falar: olha, Senhor, quantas maravilhas o Senhor fez no passado, eu preciso dessas maravilhas na minha vida hoje ainda. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fala: olha, a coisa está difícil, está vindo aí a mega sena da virada, essa aí vai ser a minha oportunidade. A oportunidade tua está em Deus. A oportunidade tua não está num candomblé. A tua oportunidade, ela não está em jogos de azar. A tua oportunidade não está em tirar do pobre para que você venha se enriquecer. A tua oportunidade, ela está no Senhor, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Nós precisamos entender, amados irmãos, ao invés deste homem estar tirando as coisas de dentro da casa do Senhor e quebrando tudo, ele tinha que entrar dentro da casa do Senhor, trazer os faxineiros e falar: nós precisamos limpar a casa do Senhor. A gente precisa lavar, a gente precisa deixar tudo brilhante. A gente precisa tirar a poeira. A gente precisa trazer os sacerdotes e este fogo que o Senhor disse que seria inextinguível, que está apagado agora, a gente precisa reacender as chamas do altar. A gente precisa reacender as chamas do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, nos portar segundo o agir magnífico do nosso Deus. Mas não, ele quebra tudo. Agora ele sacrifica, diz aí, ele sacrifica diante dos outros deuses. Versículo 24: e ajuntou a casa do utensílio da casa de Deus e fez em pedaços o utensílio da casa do seu Deus. E fechou as portas, agora ele fecha as portas do seu coração. E diz: nada de Deus. E muitos têm agido da mesma maneira. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Agora ele sacrifica os outros deuses. Tem um altar disso, tem altar de casamento, tem um altar de dinheiro, tem um altar agora disso, tem um altar daquilo, e tem um altar de tudo enquanto é coisa. Quando Deus está querendo trazer e renovar a minha vida e renovar a tua vida, mas a gente sacrifica nos altares do mundo, ao invés de sacrificar nos altares do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz aí em Hebreus, preste bem o que diz em Hebreus. Hebreus, ele diz aí na galeria dos heróis da fé. E se você ler em Hebreus capítulo 11, olha o que ele está falando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que Deus agradara. Verso 6. Ora, a fé, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo antigo, e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma justiça, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, aleluia, e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas as vendo de longe, e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que busca uma pátria. Nós precisamos entender que ainda, meu amado irmão, que ainda, minha amada irmã, nós não venhamos a ter todas as coisas que queremos neste mundo, porque a carne grita, mas venhamos testemunhar que somos peregrinos nessa terra, que estamos buscando uma nova pátria, a Jerusalém celestial. Que essa palavra, amados irmãos, venha estar no nosso coração, que venha estar em nosso ser, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor, em nome de Jesus. Porque muitos têm deixado e fechado a casa, como diz, fechando a casa fecha o coração, e tem sacrificado lá fora, tem atirado para todo lado, tem tentado buscar aí num lugar, no outro lugar, e nada vão encontrar a não ser desgraça sobre a sua vida. Nós precisamos buscar o verdadeiro Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nós precisamos estar buscando nosso verdadeiro Deus.
Deixe de estar se destruindo e se entregue ao Senhor na data desse dia. Busca o Senhor e coloque a tua vida no altar. Busca o Senhor e se revela diante dele. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu preciso estar, Pai, no centro da tua vontade. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, aí em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não adianta atirarmos por todos os lados e naquele grandioso dia nós estarmos indo para um inferno. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. É melhor perder o mundo inteiro e ganhar a nossa salvação. Que venhamos em nome de Jesus Cristo colocar a nossa vida em Deus. Que venhamos em nome de Jesus Cristo buscar o socorro de Deus. Que venhamos em nome de Jesus Cristo abrir as portas do nosso coração e fazer uma faxina e nos limpar para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Fala: hoje, Senhor, eu rasgo o meu coração e eu tiro tudo que não procede do Senhor. Eu limpo a minha casa, eu limpo o teu altar, para que o Senhor venha entrar e fazer morada em mim, para que o Senhor venha transformar a minha vida segundo o teu querer, o teu efetuar. Eu me entrego ao Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer morada em mim, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer a profissão de fé, porque hoje nós precisamos estar dando um passo de fé diante do Senhor. Se você está aí comigo, orando comigo, vendo essa live, fala: Senhor, eu renuncio todas as alianças que eu fiz com o mundo. Eu renuncio, a Deus, todas as alianças que os meus pais fizeram por mim, seja onde for, Deus. Neste momento eu peço ao Teu Espírito Santo que essas alianças sejam quebradas em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pai, nesse momento eu faço uma aliança contigo, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu renuncio ao mundo, eu me aliancio com o Senhor. Senhor, eu quero renovar a minha aliança. Eu quero fazer uma aliança contigo. Escreve o meu nome, ó Deus, no livro da vida. Deus de Israel, eu creio que Jesus Cristo, ele veio ao mundo em carne. Eu creio que ele veio e padeceu no meu lugar. Eu creio que o seu sangue puro e carmesim, que foi aspergido ali na cruz do Calvário, aquele sangue, ele veio para aspergir sobre a minha pessoa e me limpar de todo o pecado. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor se deu em meu lugar ali na cruz do Calvário. Eu creio que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de julgar os vivos e os mortos. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida. Envia os teus anjos, ó Deus, para estarem ao meu redor, me guardando. E que jamais, ó Deus, eu venha abandonar os teus caminhos. E que jamais, ó Deus, eu venha, aleluia, quebrar essa aliança que eu tenho feito contigo na data desse dia. Coloque, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as tuas virtudes, as virtudes do Espírito Santo sobre a minha pessoa. E que eu venha receber desse Espírito Santo para me conduzir a pastos verdejantes e que eu venha ser uma bênção nas tuas mãos durante toda a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nessa manhã pela tua palavra, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Ó Pai amado, Pai querido, fala, Senhor Deus, ao teu filho, fala à tua filha, Senhor Deus, tudo, ó Pai, que teu filho e tua filha precisam ouvir. Em nome de Jesus Cristo, esteja quebrando, Pai, aleluia, os aguilhões, ó Pai, tira as algemas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que todo cativo, ó Pai, aleluia, venha ser liberto pelo Senhor nessa manhã, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha libertar a mente, o coração, ó Pai, que o Senhor venha libertar os olhos, tirando todas as escamas, ó Pai, tirando, Senhor Deus, e libertando, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, liberta também os ouvidos, ó Pai, tira, Senhor Deus, toda a surdez. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua obra, Pai, seja magnífica, Senhor Deus de Israel, na vida, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas. Assim, Deus, nós oramos, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que o poder do Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor Deus, a irmos sempre muito mais além, segundo, Senhor Deus, o teu querer, o teu efetuar. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Que Deus esteja te abençoando, né? Aleluia. Que Deus esteja abençoando a missionária de Ivonete. Que Deus esteja aí dando saúde, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó esteja te abençoando nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor esteja te contemplando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a vida de todos aqueles que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém. Deus te abençoe na data desse dia. Tenha aí uma feliz terça-feira. Que nós possamos aí honrar o nosso Deus, que nós venhamos servir ao nosso Deus, que nós venhamos esperar nele. Ele é a nossa consolação, ele é a nossa vitória. Amém? Deus te abençoe. Receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando nessa manhã, confortando o teu coração, que ele esteja aí fazendo muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Fique na paz, Deus te abençoe. Hoje, às 19 horas, nós temos um culto na Travessa Souza Andrade, número 123. Você será muito bem-vindo, aleluia, nesta casa. Você será muito bem-vindo à casa de Deus. Que Deus esteja te abençoando, porque o Senhor diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então venha participar conosco dessa adoração ao nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser.